Último jantar da família Montenegro. Capítulo 1. O anúncio. O cheiro de alho refogado se misturava ao perfume de rosas brancas espalhadas pela mesa. Era domingo, e na casa Montenegro, isso significava uma coisa: todos deviam estar presentes. A mesa principal do restaurante, fechada apenas para a família, estava posta como em um ritual antigo: guardanapos de linho, taças alinhadas com precisão, louças herdadas da avó de Helena. Tudo milimetricamente organizado por ela mesma, como se a estética pudesse conter o caos que crescia dentro das paredes. Helena Montenegro, 67 anos, usava o colar de pérolas que o marido lhe dera no primeiro aniversário de casamento. Os dedos tremiam levemente quando ela ajeitava a taça. Por trás do batom rubro e da postura ereta, escondia-se uma exaustão que ela ainda não sabia nomear. Talvez fosse cansaço, talvez medo. O primeiro a chegar foi Augusto, o primogênito. Terno escuro, olhar de executivo acostumado a mandar, sorriso de quem acha que tudo se resolve com dinheiro. Ele trazia o filho adolescente, Pedro, e um buquê de flores comprado na última hora. Logo atrás veio Júlia, a ex-esposa de Augusto, ainda elegante, ainda com o mesmo perfume cítrico que invadia o salão e trazia lembranças que ele tentava esquecer. Mas não estava sozinha. Entrou de mãos dadas com Caio, o caçula da família, 10 anos mais novo, sorriso tenso, postura defensiva. O silêncio que se instalou foi pesado, quase sólido. Helena os observou e soube, naquele instante, que não haveria volta. Que bom que vieram todos, disse ela, forçando um sorriso. Hoje é um domingo especial. Especial? Augusto largou o paletó na cadeira, desconfiado. Mamãe, o que aconteceu? Sente-se, filho. Vamos jantar primeiro. As criadas trouxeram o vinho. O som do líquido sendo derramado parecia um prenúncio. Caio se manteve calado, os olhos fixos no prato. Júlia o observava de lado, como quem teme ser vista demais. Helena percebeu tudo, mas não comentou. O jantar começou com os mesmos temas de sempre: o preço da carne, a política da cidade, a dificuldade de encontrar bons funcionários. Mas o ar estava espesso. Cada palavra parecia medida, cada riso, um disfarce. Foi Helena quem quebrou o teatro. Meus filhos, ela disse, pousando o talher e limpando a boca com o guardanapo, há duas coisas que preciso anunciar. O som dos talheres parou. A primeira, continuou, é que venderei a casa Montenegro. Augusto largou o garfo. O quê? O restaurante será vendido. Já tenho um comprador interessado. Helena manteve o tom sereno, mas os olhos brilhavam de tensão. Está decidido. A senhora enlouqueceu? Augusto ergueu a voz. Esse restaurante é a nossa história. É o meu cansaço, respondeu ela. E chega uma hora em que a história precisa descansar também. E o que vai ser da gente? Perguntou Clara, a filha do meio, até então calada. O restaurante é o que nos mantém unidos. Helena riu, com um toque de amargura. Unidos? Vocês só aparecem aqui porque eu insisto. Ninguém se fala fora daqui. O restaurante não nos une. Só disfarça o que sobrou. O silêncio se arrastou por segundos que pareceram minutos. Então, Helena respirou fundo. E o segundo anúncio, disse ela, encarando Augusto diretamente, é que Caio e Júlia vão se casar. O mundo parou. Augusto piscou, sem compreender. Júlia baixou a cabeça. Caio tentou falar, mas a voz não saiu. Como é? Sussurrou Augusto, com a voz trêmula. É isso mesmo que ouviu, respondeu Helena. Eles estão juntos há mais de 1 ano. Vão se casar. 1 ano? Ele se levantou,
batendo com as mãos na mesa. As taças vibraram. 1 ano, mamãe? Você sabia disso? Sabia. E preferi esperar que me dissessem. Mas como não o fizeram, decidi eu mesma contar. Augusto olhou para o irmão com olhos de fogo. Você é um covarde, Caio. Um verme. Como pôde? Ela foi minha mulher. Foi, respondeu Caio, baixo. E você a destruiu. Helena se ergueu. Basta! Gritou. Não estamos aqui para medir culpas. Estamos aqui para acabar com as mentiras. Mas era tarde. O jantar, que começara com guardanapos dobrados e copos brilhantes, agora era um campo de batalha. Clara chorava em silêncio. Pedro, o neto, observava tudo com olhos arregalados, tentando entender por que os adultos sempre transformavam o amor em veneno. Eu não vou permitir esse casamento, Augusto declarou. Nem a venda do restaurante. Você não tem escolha, disse Helena. O restaurante está em meu nome, e minha bênção também. Ele riu, sarcástico. A senhora está perdendo o juízo. Isso tudo é por culpa desse moleque. Desde que o papai morreu, o Caio acha que é o novo dono de tudo. Helena piscou, ferida por dentro, mas manteve-se firme. Seu pai morreu há 20 anos, Augusto. E você nunca soube lidar com isso. O rosto de Augusto empalideceu. Ele se virou, pegou o paletó e saiu batendo a porta. Júlia o seguiu com o olhar, o coração dividido entre culpa e alívio. O restante da noite se arrastou em murmúrios e suspiros. Helena recolheu os pratos com as próprias mãos, ignorando as criadas. O som das louças se quebrando na pia ecoou como um lamento antigo. Caio se aproximou. Mãe, o que foi isso? Ela olhou por um instante longo. A verdade, meu filho. Ela sempre chega, mesmo quando ninguém a convida. Ele tentou sorrir, mas os olhos marejaram. Augusto nunca vai nos perdoar. Talvez não. Mas eu não suporto mais fingir que essa família ainda é a mesma. Ela suspirou. Tudo que construí está ruindo, Caio. O restaurante, vocês. Eu só quis que houvesse um último jantar em paz. E foi? Ele perguntou. Helena o fitou com ternura e tristeza. Nenhum jantar em família é em paz, meu filho. Nenhum. A chuva começou a cair lá fora. No salão, as luzes tremulavam. A Casa Montenegro, que durante décadas fora sinônimo de fartura e prestígio, agora cheirava a fim. Na manhã seguinte, o jornal local anunciaria discretamente. Tradicional restaurante da cidade será vendido após 40 anos. Mas ninguém notaria que, naquela mesma mesa, uma família inteira havia sido servida à própria destruição. Capítulo 2 – As sobras. O dia seguinte amanheceu com um sol pálido, desses que iluminam sem aquecer. Na Casa Montenegro, o salão ainda guardava o cheiro de vinho derramado e a tensão que não evapora com a noite. As toalhas, recolhidas às pressas, exibiam marcas de dedos, pequenas manchas de molho e um vinco torto que Helena teria corrigido em segundos, se estivesse com o mesmo vigor de antes. Mas não estava. Ela atravessou o salão devagar, com as chaves do caixa na mão, e cada passo parecia ressoar dentro do peito como um lembrete de que tudo aquilo tinha um prazo, e o prazo se encurtava. Na cozinha, os fornos frios revelavam um silêncio que os Montenegro desconheciam. O restaurante sempre acordara cedo, com panelas batendo, água fervendo, vozes cruzadas, pequenos palavrões que escorregavam quando o caldo não reduzia no tempo certo. Naquele dia, porém, os funcionários falaram baixo, como em velório. A notícia da venda já corria por corredores e becos. Dona Helena vai passar o ponto.
Cada ouvido colado à porta jurava ter ouvido diretamente da boca dela, embora nenhum deles tivesse estado à mesa. Helena abriu o caixa e contou o dinheiro como quem mede um pulso. Notas, moedas, comprovantes. Guardou o maço de recibos dentro de uma capa plástica e sentiu um latejo no antebraço, que subiu ao ombro e beirou o pescoço. Fechou os olhos por um instante e respirou fundo, tentando espantar a tontura. Precisava ligar para o contador. Precisava ligar para o banco. Precisava ligar para si mesmo e dizer, aguente mais um pouco. Mamãe? Clara surgiu no batente, uma silhueta indecisa, cabelo preso às pressas, olheiras sem disfarce. Dormiu? Dormir é luxo de quem não deve, respondeu Helena, sem humor. Augusto ligou? 3 vezes. Eu não atendi. Preferi vir aqui antes. Fez bem. Ela disse, guardando as chaves no bolso do avental. Pegue o livro do estoque para mim. Preciso ver a situação real, não há que inventamos no domingo passado. Clara obedeceu, encontrou o caderno grande de capa dura, com páginas amareladas pelo vapor do tempo. Sentou-se à mesa da cozinha, onde tantas receitas foram ajustadas à caneta, e começou a folhear, linha por linha. A cada item, um pequeno abismo. Farinha, baixo. Óleo, no fim. Carnes, o fornecedor está segurando a entrega. Vinhos, fatura vencida há 30 dias. Ela ergueu os olhos. Mãe, hesitou. Você já estava decidida antes do jantar, não estava? Helena apoiou os dedos na madeira, os nós mais brancos do que o normal. Eu estava decidida desde que percebi que a receita não paga a mentira. A frase soou fria até para ela. O restaurante aguenta nossa família há 40 anos, mas ninguém aguenta um rombo que cresce debaixo do tapete. Eu vinha tapando com um pano bonito. Acabou. Clara passou a palma da mão sobre o livro de estoque, como se quisesse alisar as rugas do papel. Augusto não vai aceitar. Augusto não aceita nada que não seja sua vontade, disse Helena. E o mundo não cabe nela. Antes que Clara respondesse, o telefone do escritório tocou. Helena foi atender. Do outro lado, o gerente do banco era cortês e duvidoso, como sempre. Lembrava-a da renovação da linha de crédito, mencionava a taxa que subira um pouquinho, perguntava pela documentação que faltava. No fim, sugeriu uma reunião ainda hoje, se possível. Ela sentiu, desligou e sentiu o cansaço se deitar sobre seu ombro como um casaco molhado. Mãe? Clara se ergueu. Quer que eu vá com você ao banco? Não. Você fica e confere o estoque. Diga ao Aderbal que, por enquanto, nada de peixe fresco caro. Vamos com o que a cidade aguenta pagar. Clara não discutiu. Sabia que, quando a mãe usava aquele tom, discutir era empurrar o dia pela escada. No outro lado da cidade, Augusto amassava a borda do volante, estacionado em frente ao prédio de vidro onde trabalhava. Dormira pouco, bebera muito e acordara com a cabeça pesada de frases que não queria lembrar. Covarde. Verme. O eco de Caio reverberava e, pior que a raiva, era a sensação de ter perdido não apenas a ex-mulher, mas o papel de protagonista do próprio enredo familiar. Ao lado, no banco do passageiro, repousava uma pasta com contratos, números, um esboço de proposta. Se o restaurante fosse vendido, seria para ele. Ou para um laranja. Ou para ninguém, desde que Júlia e Caio não tivessem onde se esconder. A campainha do celular trouxe à tela o nome da advogada da família, doutora Lídia. Ele atendeu. Precisamos rever o testamento da sua mãe, ela foi direta. Se a venda acontecer antes de qualquer reorganização, você e seus irmãos podem perder benefícios fiscais.
E ao fator emocional, o anúncio de ontem pode provocar contestações. Contestações? O tom dele mudou, animado. De quem? Você sabe. Pausa. E a outra questão, Augusto. Sua mãe tem procurado o Dr. Sérgio com frequência. Não sei sob qual diagnóstico, e não é da minha alçada, mas, quando decisões patrimoniais são tomadas às vésperas de um tratamento, qualquer parente mal-intencionado. Entendi, Augusto cortou, já em pé, atravessando o saguão envidraçado. Marque com o cartório. E me consiga tudo o que puder sobre a saúde da minha mãe. Hoje, de preferência. Isso beira o antiético, ela advertiu, sem firmeza. Ético foi meu pai me deixar um restaurante que chupa dinheiro e gratidão? Ele sorriu sem alegria. Faça o seu trabalho, Lídia. Eu farei o meu. Desligou e respirou o ar gelado do prédio como quem engole gelo. Sentia-se novamente no controle, e essa sensação era o vício mais perigoso de sua alma. Júlia, por sua vez, passava a manhã no pequeno apartamento que alugara após a separação. Plantas na varanda, livros empilhados no chão, um cheiro doce de café passando do ponto. Caio caminhava pelo espaço estreito como um animal em gaiola. Ele vai nos destruir, disse Caio, com uma convicção resignada. O Augusto sempre teve esse domingo. Não dê esse poder a ele, Júlia respondeu, mexendo o café e deixando queimar de propósito, como se merecesse castigo por um crime que ainda não sabia nomear. O que a sua mãe quer fazer não é sobre você nem sobre ele. É sobre ela. A Casa Montenegro sempre foi o pulmão dessa mulher. Se ela quer respirar de outro jeito, ninguém tem o direito de tapar o nariz dela. Caio riu curto. Você fala bonito quando precisa me convencer a não fugir. Ela se aproximou e segurou o rosto dele. Ficar é sempre mais difícil que fugir. Ele fechou os olhos por um instante. Lembrou-se da noite em que confessaram a Helena o que havia entre eles. Naquele dia, a matriarca os olhara como se eles fossem um quadro torto que ela aprenderia a conviver. A verdade chega, repetira. Era quase um bordão. Mas a verdade, agora, vinha com juros. No consultório, o Dr. Sérgio ajeitava os óculos enquanto folheava resultados de exames. Helena sentava-se reta, como aluna aplicada, observando as palavras que ele escolhia com cuidado excessivo. Não vou perfumar o diagnóstico, disse ele, por fim. É um carcinoma gástrico, em estágio inicial, mas agressivo. Vamos precisar agir rápido. Cirurgia, depois quimioterapia. O seu estado geral é bom, isso ajuda. Mas há uma janela de decisão e de preparação. E, Helena, você vai precisar se poupar. Estresse não é remédio. Ela sentiu, devagar. A palavra carcinoma fincou raízes em algum lugar da boca do estômago, justo onde o restaurante morava nela. Eu não tenho tempo para ser paciente, doutor, respondeu. Tem um negócio para vender, uma família para segurar, e um último jantar para cozinhar. O último jantar pode esperar, ele disse, com delicadeza. Não, ela sorriu sem alegria. Jantares nunca esperam. É por isso que sempre estão à mesa quando a gente chega. Ele suspirou. Traga alguém de confiança para a próxima consulta. E, por favor, não guarde isso sozinha. Ela pensou em Augusto, em Clara, em Caio. Em Júlia. Pensou no marido morto há 20 anos, no colar de pérolas, nas contas, no banco, no testamento. E sentiu que a palavra sozinha tinha mais cômodos do que qualquer casa. Ao sair, a tarde já se derramava pela cidade. Helena enfiou o papel com as orientações no fundo da bolsa e, em vez de voltar direto ao restaurante, dobrou a esquina e entrou na igreja em frente à praça. Não rezou.
Sentou-se no último banco e contou, em silêncio, os azulejos do piso. Estavam quebrados em alguns pontos. Achou reconfortante. Augusto chegou à casa Montenegro pouco antes do cair do sol, quando os garçons já alinhavam talheres para o turno do jantar. Entrou como um fiscal. Foi direto ao escritório e encontrou Clara sobre o estoque, o lápis entre os dentes e uma soma perigosa no papel. Onde está ela? Ele perguntou, sem cumprimentos. No banco, depois do médico, Clara respondeu sem erguer os olhos. No médico? É o que eu disse. Ele apoiou as mãos na mesa. O que você sabe? Que a nossa mãe não é uma rocha. E que você não é o rei daqui. Augusto sorriu, fino. A credencial de filha não te dá licença poética. Eu quero saber se ela está em condições de decidir sobre a venda. Você acha mesmo que a saúde da mamãe é uma senha para você entrar onde não foi chamado? Clara ergueu o olhar, e pela primeira vez naquela conversa sua voz veio com chumbo. Augusto, você perdeu a esposa. Vai perder o restaurante. Quer perder a mãe também? Ele desviou o rosto, tocado onde não esperava. O orgulho, bicho ferido, rosnou de volta. Eu só não vou ver essa família ser rifada por capricho. Puxou a cadeira e sentou-se. De quanto é o rombo? Clara tornou a baixar os olhos para o caderno. O suficiente para nos fazer vender sem fazer leilão. Ótimo. O sarcasmo voltou. Então vendemos para mim. Para você? Para mim, para uma empresa minha, tanto faz. Eu mantenho a marca, vocês continuam ganhando uma porcentagem. Eu salvo o nome do papai. Sorriu com um canto da boca. E tiro Caio da cozinha, onde só faz confusão. Clara fechou o caderno. Você quer salvar o nome do papai ou a sua vaidade? Eu quero ordem, ele disse, levantando-se. E vou ter. Com ou sem a bênção de vocês. Saiu do escritório e, ao passar pela cozinha, pausou diante da parede onde Helena guardava um quadro com as receitas básicas da casa, escritas à mão. Molho mãe, caldo de carne, massa fresca. Quantas vezes ele passará por ali sem ler uma palavra? O cheiro de alho e cebola fritando puxou de volta a uma memória remota, quando era menino e a mãe lhe dava uma colher para provar o molho e pedir opinião. Falta sal. Ele sorria, lambia a colher e dizia que estava perfeito, mesmo quando não estava. Quando foi que deixará de dizer isso? No corredor, topou com Caio. Os olhos do caçula estavam vermelhos, mas firmes. Por um momento, os dois se encararam como dois homens que se reconhecem mais no ódio do que no sangue. Parabéns por transformar o jantar da mamãe em tribunal, disse Caio, seco. Parabéns por transformar minha ex-mulher em troféu, devolveu Augusto. Júlia não é troféu. Caio deu um passo à frente. E, se você acha que pode comprar o restaurante como compra um relógio suíço, errou de vitrine. Eu compro o que eu quiser, Augusto respondeu, baixinho, quase com ternura cruel. Inclusive a lealdade das pessoas que você acha que ama. Caio moveu o rosto para perto. A única lealdade que te interessa é a do espelho. E a única verdade que te interessa é a que te absolve. Os dois se afastaram como lutadores obrigados a voltar aos seus cantos. No teto, a lâmpada oscilou. Da rua, vinha o barulho de um ônibus arrancando, um cachorro latindo, um mundo normal lembrando que dramas de família não param a cidade. À noite, Helena entrou de novo no restaurante. Trazia o rosto pálido e um sorriso calibrado. Vamos abrir, disse, como se nada estivesse fora do lugar. E no final do expediente, reunião. A casa Montenegro abriu as portas e a cidade entrou, casais de mãos dadas, senhores que pediam o de sempre,
jovens que tiravam fotos do prato com a fome dos olhos. A cozinha retomou o velho bailado, pratos subiram, copos bateram, talheres cantaram. Por algumas horas, o restaurante desempenhou seu papel com maestria, a vida podia ser temperada. No fechamento, Helena reuniu os filhos no salão escurecido, apenas a luz da rua filtrada pelas cortinas. Clara, Augusto, Caio. Júlia apareceu no batente, hesitante, Helena a convidou com um gesto. Eles se sentaram em torno da mesa principal, agora sem toalha, a madeira exibindo cicatrizes de décadas. Não vou alongar, disse Helena. Venderei. Já conversei com o banco, com o contador, com possíveis compradores. E venderei por um valor que cubra as dívidas e me permita parar sem vergonha. Augusto, se você quiser entrar na disputa, entre. Mas não haverá privilégio. Não vou deixar essa casa virar brinquedo de guerra. E a sua saúde? Augusto perguntou, modulando a voz para algo que pretendia ser cuidado e soou como auditoria. Minha saúde é assunto meu, ela cortou. Quando for assunto de vocês, eu digo. Já é, Clara sussurrou. Helena apoiou os dedos na mesa. A madeira estava fria. Há outra coisa, disse. O último jantar será neste domingo. Para nós. Só para nós. Um acerto de contas que não se paga com dinheiro. Depois disso, o que tiver de ser, será. Ninguém respondeu. O silêncio, às vezes, é a única forma de concordância que a família conhece. Quando todos se dispersaram, Helena ficou sozinha no salão. Caminhou até o fundo, abriu a porta do pequeno depósito onde, entre caixas e garrafas, dormitava um móvel antigo, um aparador com gavetas. Puxou a derradeira. A que sempre enterrava, e tirou um envelope pardo, duro de poeira. Sobre ele, o nome do marido, escrito pela própria mão dela, em uma letra limpa, Álvaro Montenegro. Dentro, havia uma carta que ela nunca abrirá. O envelope, por algum motivo, fora recolocado ali no dia do velório, e depois o tempo assumirá a tarefa de negá-la. Helena passou o polegar pela aba colada e sentiu um arrepio que não era do frio. Guardou o envelope no bolso do vestido, encostou a cabeça na parede e fechou os olhos. Pensou na palavra janela, que o médico usará. Toda janela é um corte na parede. Toda carta lacrada é uma janela que a gente se recusa a abrir. Ela sorriu, sem humor. No apartamento de Júlia, o telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Você acha mesmo que ele vai te escolher quando a mãe dele souber a verdade? Outra, segundos depois, cuidado com o que deseja, pode ser que sobre para você. Ela leu, trincou o maxilar, bloqueou o número. Não contou a Caio. Queria evitar mais um incêndio. A ironia é que, em famílias, esconder baldes de gasolina nunca impediu o fogo. Pedro, o neto, terminou um trabalho de escola sobre memórias da cidade e escreveu, sem mostrar a ninguém, um trecho sobre a casa Montenegro. Lá eu aprendi que os adultos fingem muito bem. Dobrou o papel, enfiou no fundo da mochila e dormiu com a sensação de que, se não falasse, as coisas talvez resolvessem se inventando outras. No quarto, Helena tirou o colar de pérolas e o colocou em cima do criado mudo. Ficou olhando para ele até as pérolas se desfocarem. A noite adensou. O envelope pesava no bolso do vestido, pendurado no cabide. Ela não leu a carta. Ainda. Dormiu um sono picado, cheio de cheiros de alho e tintas descascando, e, no meio da madrugada, acordou com a impressão de que alguém a chamava pelo nome no corredor. Foi até a porta, abriu, e só encontrou a casa respirando sozinha, como um animal velho que sonha. De manhã, quando a cidade já se erguia, a primeira luz atravessou a janela e desenhou uma linha no chão do quarto.
Helena seguiu a linha com os olhos e decidiu. O último jantar seria dela, preparado por suas mãos, talheres contados, cadeiras fixas, discursos proibidos. Depois, carta aberta, seja lá o que fosse. Mais do que vender paredes, ela precisava encerrar um teatro. Doía admitir, mas sua família só sabia se amar com palco e plateia. Talvez, se apagasse as luzes, eles aprendessem a falar baixo. Às 9, Augusto recebeu um e-mail da advogada, cartório confirmado para a sexta. Anexos, minuta de contestação, parecer sobre capacidade decisória, rascunho de proposta de compra. Ele sorriu, satisfez-se com a ordem dos anexos, e respondeu, perfeito. Avance. No rodapé, a advogada incluíra uma observação, quase suplicante, pense no que isso pode fazer com sua mãe. Ele não respondeu à observação. Nunca respondia a notas de rodapé. Às 10, o banco ligou para Helena pedindo documentos adicionais. Às 11, a peixaria avisou que não entregaria fiado. Ao meio-dia, Clara encontrou, no fundo de uma gaveta da cozinha, um caderninho menor, antigo, com anotações da época em que o restaurante ainda tinha outro nome, quando Álvaro e Helena faziam o jantar juntos. Entre receitas e listas, havia uma nota solta, se um dia a casa for vendida, que seja por nós, não contra nós. Clara releu a frase algumas vezes e sentiu que segurava a mão de alguém que não estava mais ali. À tarde, Júlia caminhou até a casa Montenegro. Entrou pela porta de serviço, como sempre fizera, e foi recebida por olhares que misturavam carinho e julgamento. Helena a esperava na cozinha, avental amarrado, faca na mão. Você vem? A matriarca perguntou, sem rodeios. Para o último jantar? Venho. Júlia piscou devagar. Quero ajudar a cozinhar. Aqui ninguém ajuda, Helena disse. Aqui se faz. Pegue cebolas. Vamos chorar do jeito certo. Júlia sorriu, aliviada. Começou a descascar, e o ardor nos olhos lhe pareceu mais honesto do que qualquer desculpa. Quando o sol desceu, o restaurante acendeu, e a cidade veio comer, rir, brindar. Entre uma mesa e outra, o mundo era normal. Nas bordas, porém, acumulavam-se as sobras, faturas amassadas, ameaças veladas, mensagens bloqueadas, exames numa gaveta, uma carta por abrir, um irmão em modo de ataque. No fechamento, a cozinha armazenou caldos e silêncios. Helena apagou as luzes, e na escuridão breve antes do clique final, sentiu algo como um agradecimento vir das paredes. Talvez fosse sua cabeça que queria acreditar. Talvez as paredes realmente falassem. Famílias, de tanto viverem nos mesmos lugares, ensinam tudo a falar. No domingo, ela pensou, haverá o último jantar. E, quando os pratos forem empilhados, não restarão só sobras. Restará o que nunca cabe no prato, o que fomos um para o outro quando ninguém estava olhando. E foi assim que a semana começou, com a família Montenegro caminhando no fio de uma lâmina, cada um equilibrando o próprio prato, fingindo que era possível chegar ao outro lado sem derramar nada. Capítulo 3 – Receita de mentiras. Durante toda a semana, o restaurante viveu em suspensão. Funcionava normalmente, as panelas ferviam, os garçons sorriam, mas todos sabiam que estavam servindo os últimos jantares de uma era. As notícias corriam pelas mesas, Dona Helena vai vender, os filhos brigaram, o mais novo roubou a mulher do mais velho, e cada cliente saía dali com a sensação de ter participado de um espetáculo prestes a encerrar temporada. Helena andava pelo salão como uma atriz cansada, repetindo falas que decorara há anos. Dizia aos clientes obrigada pela presença, sorria, assinava contas, mas seu corpo parecia outro. À noite, ao trancar as portas, tossia sangue no lenço e o escondia sob o balcão. Estava mais fraca,
e fingia força com uma destreza que só mães veteranas dominam. Augusto, por outro lado, parecia rejuvenescido pela raiva. Chamaram corretor, fizera planilhas, ligara bancos. Queria comprar o restaurante por fora, usando o nome de uma empresa recém-criada. A ideia era simples, deixar a mãe acreditar que venderia para um investidor, e, quando tudo fosse assinado, ele revelaria a jogada. Uma vingança limpa, com cheiro de legalidade. Mas havia um problema. O contador da família, seu velho amigo Daniel, desaparecera com parte dos documentos fiscais. Augusto passou 2 dias tentando localizá-lo, até descobrir que o homem fora internado com um infarto leve. Na maca, Daniel murmurou algo que o fez gelar. Augusto, o buraco é mais fundo. As dívidas começaram antes de tudo isso, antes até da morte do seu pai. Augusto quis entender, mas o médico o afastou. Voltou para o carro com um nó no estômago e o eco da frase repetindo em looping, antes da morte do seu pai. Naquela mesma noite, Clara vasculhava os armários do escritório, tentando organizar o que restava dos arquivos. Entre notas antigas e listas de fornecedores, encontrou uma pasta amarrada com fita vermelha. O rótulo dizia apenas de 1979 a 1984. Ao abri-la, deparou-se com cadernos contábeis, folhas amareladas, e no meio delas, uma carta não enviada. Helena, se um dia eu não estiver mais aqui, procure no livro de receitas o que falta. Assinava, Álvaro. O coração de Clara disparou. Ela pegou o velho caderno de receitas que ficava na cozinha, o mesmo que o pai usava para anotar segredos culinários. Nas últimas páginas, escritas em tinta desbotada, havia uma lista de números, contas bancárias, aparentemente, e um nome sublinhado, Fundação Augusta. Ela nunca ouvirá falar daquilo. Na manhã seguinte, levou a descoberta à mãe. Helena segurou o caderno como quem segura uma arma descarregada. Ficou em silêncio por longos minutos. Depois, com voz rouca, disse: Seu pai não era o homem que vocês acham que foi. Clara se sentou, confusa. Como assim? Helena abriu a janela, olhando o pátio interno onde o cheiro de massa fresca sempre lhe trazia paz. Essa Fundação Augusta era uma fachada. Álvaro desviava parte dos lucros da Casa Montenegro para ela. Oficialmente, era uma instituição filantrópica, criada em nome da minha mãe. Mas, na verdade, ele usava para esconder dinheiro, empréstimos, negócios sujos, inclusive com o irmão. Tio Vicente? Sim. O mesmo que sempre dizia que não precisava de nada. Eles estavam juntos em um esquema de importação ilegal de vinhos. Quando tudo começou a ruir, seu pai tentou sair, mas era tarde. A morte dele, o acidente de carro, não foi um acidente. Clara ficou sem ar. Você está dizendo que ele foi morto? Helena virou-se, o rosto rígido. Estou dizendo que ele estava desesperado. E, se não morreu por mãos alheias, morreu pela própria culpa. Clara baixou os olhos, chocada. E o Sr. Vicente? Sumiu 2 meses depois do enterro. Levou dinheiro, documentos, tudo. Eu passei anos procurando e nunca mais ouvi falar. Só agora entendo por que o restaurante nunca prosperou de verdade. Carrega o peso de uma mentira antiga. Antes que continuassem, ouviram passos no corredor. Era Augusto, com expressão tensa. O que vocês estão escondendo? Perguntou. Helena fechou o caderno. O que sempre escondemos, filho. A verdade. Augusto deu um passo à frente, irritado. Você não tem mais direito de esconder nada. Eu sou o único tentando salvar isso aqui. Salvar o quê? Helena rebateu.
O restaurante? O nome Montenegro? Ou seu orgulho ferido? Tudo isso é meu também. Ele gritou. Você acha que pode decidir sozinho o destino daquilo que papai construiu? Papai construiu um império de sombras, Augusto. Ela disparou, a voz finalmente cedendo à raiva. E eu passei a vida tentando manter as luzes acesas. Clara interveio, chorando. Por favor, parem. Mas o barulho já atraía os garçons, que fingiam não ouvir. Helena recuou, exausta. Não vamos discutir na frente de estranhos. Augusto respirou fundo. No domingo, eu venho. Mas saiba, mãe, que esse último jantar será o fim mesmo. Depois dele, a casa Montenegro vai ser minha. Ele saiu batendo a porta. Naquela noite, Helena abriu novamente a gaveta do depósito e pegou o envelope de Álvaro. Sentou-se sozinha à mesa, as mãos tremendo. O lacre se soltou com um estalo seco. A carta, escrita à mão, trazia linhas tortas. Helena, se você estiver lendo isto, é porque tudo saiu errado. O que começou como negócio virou dívida, e o que era família virou ameaça. Se eu desaparecer, não procure Vicente. Ele sabe demais e não perdoa. Cuide de Caio. Ele é sua segunda chance de amar sem medo. Helena releu o trecho final várias vezes. Cuide de Caio. Sentiu um arrepio subir pela espinha. Por que o marido escolheria aquele filho, e não os outros? No dia seguinte, procurou o médico da família, Dr. Sérgio. Doutor, preciso que me diga a verdade, começou. O Caio, ele tem o mesmo tipo sanguíneo que o Álvaro. O médico hesitou. Dona Helena, não sei se devo. Deve. O tom dela não admitia recuo. Sérgio tirou uma pasta da gaveta. Não tem. Na verdade, Caio é o negativo. Álvaro era AB, é impossível. Helena levou a mão à boca. Ficou em silêncio, os olhos fixos no nada. Então era isso, murmurou. Era isso que ele quis dizer com cuide de Caio. Saiu do consultório sem dizer adeus. Na rua, o vento frio a golpeava como lembrança. No caminho de volta, um pensamento insistente a perseguiu. Caio não é filho de Álvaro. Em casa, abriu o álbum antigo, o do casamento. Nas fotos, o sorriso dela ao lado de Álvaro parecia de outra mulher. E em uma imagem, quase escondida no fundo, havia outra presença, Lídia, a irmã mais nova de Helena, desaparecida há décadas, ao fundo, segurando um buquê. Um arrepio percorreu sua pele. A semelhança entre Caio e Lídia era gritante. Ela compreendeu tudo, tarde demais. À noite, Caio entrou em seu quarto, preocupado. Mãe, está tudo bem? Helena olhou demoradamente. Está, meu filho. Só estou cansada. Ele se aproximou, pegando-lhe a mão. O Augusto está fora de si. Disse que vai tentar impedir o jantar. Deixe que tente, respondeu ela, fria. Domingo é inevitável. Mãe, ele hesitou. Há algo que eu precise saber? Ela sorriu com tristeza. Há muitas coisas, meu filho. Mas saber é um fardo. E você ainda tem tempo para viver sem ele. Quando ele saiu, Helena fechou a porta e olhou pela janela. O reflexo do vidro mostrava o rosto de uma mulher que não reconhecia. Falou sozinha, num sussurro quase sem voz. O último jantar não será despedida. Será confissão. No escritório, Clara relia o caderno do pai. Augusto tramava novas estratégias. Júlia chorava em silêncio, sem saber de onde vinha o medo que sentia. E Helena,
pela primeira vez, entendeu que as mentiras de uma família são como receitas antigas, passadas de geração em geração, com ingredientes omitidos e medidas trocadas, mas o sabor amargo permanece o mesmo. No domingo, o restaurante fecharia para o público. As cadeiras seriam viradas, a mesa posta apenas para os Montenegro. Um jantar só deles. Um banquete de segredos, servido à temperatura do perdão impossível. Capítulo 4. O cardápio da verdade. O domingo chegou com o céu doente, meio lilás, meio cinza. Desde cedo, a casa Montenegro exalava um cheiro diferente, não de comida, mas de memória. Helena acordou antes do sol, acendeu as luzes da cozinha e começou a cozinhar sozinha. Recusou a ajuda das empregadas, dos filhos, de Júlia. Disse que aquele jantar precisava das mãos dela, e só delas. Sobre o balcão, os ingredientes estavam dispostos com a precisão de um ritual. Farinha, ovos, azeite, vinho tinto, ervas frescas. Cada item era uma lembrança. Cada receita, um fantasma. Misturando os molhos, ela lembrava da primeira vez que Álvaro a ensinou a fazer massa fresca. Ele dizia que cozinhar era como amar, se você aperta demais, quebra, se solta, desmancha. Ela sorria, então, porque achava bonito. Agora, a lembrança era um espinho. Às 9, Clara chegou com flores. Colocou-as em um vaso no centro da mesa. Mãe, quer que eu ajude? Helena balançou a cabeça. Só sente-se. Preciso ver você parada, viva. É assim que quero lembrar. Clara engoliu em seco. O Augusto vem? Disse que viria. Helena mexia o molho, o olhar distante. Ele nunca perde uma oportunidade de dizer a última palavra. Às 10, Júlia apareceu. Estava pálida, com o cabelo preso e um vestido simples. Trazia uma torta de limão nas mãos. Eu sei que você não pediu sobremesa, mas é a favorita do Caio. Helena a olhou por um instante longo, e depois assentiu. Ponha na geladeira. Ainda vai derreter muito gelo antes que a gente prove. Júlia tentou sorrir, mas o peso da noite anterior ainda pairava sobre ela. Dormira mal, perturbada por um sonho recorrente, uma mesa enorme, vazia, e uma voz chamando seu nome no escuro. Ao meio-dia, Caio entrou. Vestia uma camisa branca e parecia outro homem. O menino que crescerá dentro da cozinha agora tinha o olhar de quem estava prestes a enterrar uma vida inteira. Abraçou a mãe com força, sem dizer nada. Helena retribuiu, mas sentiu o corpo dele tremer. Está tudo pronto? Perguntou ele. Está. Helena limpou as mãos no avental. Falta só o apetite. Às 2, Augusto chegou. Nenhum dos outros se surpreendeu por ele vir atrasado, e ainda assim, a tensão aumentou com sua presença. Terno impecável, expressão neutra, ele atravessou o salão como um inspetor. Helena, sem perder o tom, disse. Que bom que veio. Achei que seria covardia faltar ao funeral da família, ele respondeu, sentando-se. Helena serviu vinho. Que seja um funeral digno, então. O relógio da parede marcou 3 badaladas. O som ecoou como um prelúdio. As cadeiras estavam ocupadas. Helena na cabeceira, Augusto à esquerda, Clara à direita, Caio e Júlia frente a frente, como espelhos rachados. A mesa, repleta de pratos impecáveis, contrastava com o silêncio. Vamos começar, disse Helena, cortando o silêncio como quem abre ferida. Este é o último jantar da casa Montenegro. Depois de hoje, cada um de vocês segue sua vida. Mas antes, há verdades que precisam ser servidas. Augusto pousou a taça. Mais um discurso, mãe? Não, respondeu ela, firme.
Uma confissão. Pegou o envelope sobre o aparador, o mesmo que guardava havia semanas. Colocou-o sobre a mesa. Seu pai deixou isto antes de morrer. Eu nunca tive coragem de abrir. Fiz isso esta semana. Clara olhou, preocupada. O que diz, mãe? Helena respirou fundo. Que Álvaro não era o homem que achávamos. Que se envolveu em negócios sujos, traições, mentiras. E que me pediu para cuidar de Caio. Caio franziu o senho. De mim? Helena olhou com ternura e dor. Sim. Porque ele sabia que você não era filho dele. O ar saiu da sala como se alguém tivesse quebrado o vidro das janelas. O relógio pareceu parar. O quê? Caio balbuciou. Augusto se inclinou na cadeira, incrédulo. Como é que é? Helena manteve a voz calma, mas seus olhos tremiam. Caio, você é filho da minha irmã, Lídia. Ela e Álvaro tiveram um caso, há muitos anos. Quando ela engravidou, ele me implorou que criasse a criança. Disse que Lídia não estava em condições de ser mãe. Eu aceitei. Achei que estava protegendo todos nós. Clara levou a mão à boca. Júlia olhava de um para outro, incapaz de reagir. Você me criou como seu filho, sabendo? Caio perguntou, a voz embargada. Sim, respondeu Helena. Eu te amei como nunca amei ninguém. E continuei o teatro porque era o único modo de manter o nome Montenegro inteiro. Augusto levantou-se abruptamente. Isso é um absurdo! Gritou. Você mentiu a vida inteira para nós. Helena o encarou. Eu menti para manter vocês de pé. E o resultado é esse, ele rebateu. Um irmão que não é irmão, uma mãe que não é mãe, e um nome que não significa nada. Caio levantou-se também. Não fale dela assim. Eu falo como quiser. Augusto avançou. Você é um bastardo criado à sombra da culpa. A taça de vinho caiu da mesa, o líquido vermelho espalhou-se como sangue. Clara gritou. Júlia tentou intervir. Helena, no meio dos dois, tentou erguer a voz. Parem! Mas ninguém ouviu. Augusto empurrou Caio, que revidou com um soco. O som do impacto ressoou no salão vazio. A mesa balançou, o vinho espirrou nas flores. Helena tropeçou para trás, o peito ardendo. Levou a mão à barriga, depois ao peito. Um som baixo escapou dela, meio gemido, meio suspiro. Clara correu. Mãe! Helena cambaleou e caiu de joelhos. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que ninguém soube o que fazer. Chamem uma ambulância! Gritou Júlia. Caio ajoelhou-se ao lado da mãe. Fica comigo, mãe, por favor. Helena segurou a mão dele. O rosto pálido, o suor na testa. Não chore, meu filho, o murmurou. Era preciso que vocês soubessem. Não fala, Clara chorava. A ambulância já vem. Mas Helena continuou, a voz sumindo entre as pausas. O amor é o único nome que vale herança. Os olhos dela perderam o foco. Um suspiro longo escapou, e a cabeça tombou para o lado. Quando os paramédicos chegaram, encontraram todos imóveis, cercados por pratos intocados. O jantar seguia sobre a mesa, massa fria, carne que perderá o perfume, o vinho coalhado. Augusto andava em círculos, sem saber o que dizer. Ela não podia, repetia, tentando acreditar que o fim ainda não era fim. Clara soluçava. Júlia tentava acalmar Caio, que permanecia de joelhos, as mãos manchadas de vinho e lágrimas. A ambulância partiu com Helena, mas a notícia era inevitável. No hospital,
uma médica jovem confirmou: parada cardíaca. O corpo não resistiu à emoção. De volta ao restaurante, o silêncio era sepulcral. Júlia recolheu os pratos um por um, sem pensar. Caio permaneceu sentado, olhando nada. Clara abriu o envelope novamente, como se reler as palavras do pai pudesse dar sentido à morte. E da mãe? Cuide de Caio. Ele é sua segunda chance de amar sem medo. Ela chorou baixinho. Augusto, encostado à parede, observava tudo. A raiva dava lugar ao vazio. De repente, aproximou-se do irmão. Tentou dizer algo, mas as palavras morreram na garganta. Caio levantou o olhar, devastado. Você venceu, Augusto. Tem o restaurante, o nome, tudo. Fez uma pausa. Eu só tinha uma mãe. Augusto baixou os olhos. A noite caiu sobre a casa Montenegro como uma cortina. Do lado de fora, os letreiros apagados refletiam nas poças de chuva. Lá dentro, restava apenas o som do relógio, aquele mesmo relógio que sempre marcava o ritmo das refeições. Agora, cada tique era uma lembrança, cada toque, um luto. Na cozinha, a torta de limão de Júlia ainda estava intacta. Ninguém teve coragem de provar. E assim terminou o último jantar. Ou talvez tivesse apenas começado. Capítulo 5 – A conta. O restaurante ficou fechado por 3 dias. As janelas cobertas por cortinas pesadas, o letreiro apagado, as flores do jardim começando a morrer sem o toque diário de Helena. A cidade comentava em voz baixa: Dona Helena Montenegro se foi. Para os clientes, era apenas o fim de uma tradição. Para os filhos, o colapso de um império emocional que sempre fingiram compreender. Na segunda-feira, o ar dentro da casa Montenegro ainda cheirava a vinho e remorso. As cadeiras continuavam no mesmo lugar em que haviam ficado na noite do jantar. Na cozinha, os pratos sujos, os talheres manchados de molho seco, a torta de limão de Júlia, esquecida, intocada, azedando lentamente. Clara foi a primeira a entrar. Tinha nas mãos o molho da funerária e o olhar cansado. Precisamos limpar, disse, mas a voz parecia vinda de outro corpo. Caio estava sentado perto da janela, olhando o quintal. Desde o enterro, mal falará. A morte de Helena o deixará em estado de suspensão, como se o chão tivesse sumido sob os pés. Sentia culpa, raiva, saudade, tudo misturado, tudo demais. Não toque em nada, respondeu. Ainda não. Augusto entrou logo depois. Tinha o terno amarrotado e a barba por fazer. Não olhou para ninguém. Parou no centro do salão e ficou ali, imóvel, como se esperasse que a mãe surgisse da cozinha para lhe dar ordens. O advogado vem às 4, anunciou, sem emoção. Vai ler o testamento. Clara assentiu, mas evitou encará-lo. Júlia, que até então permanecerá calada, deu um passo à frente. Vocês não acham cedo demais? Augusto lançou-lhe um olhar frio. O tempo é o único recurso que não temos, Júlia. Mamãe sabia disso melhor do que ninguém. Ela baixou os olhos, envergonhada. Eu só acho que deveríamos. Deveríamos o quê? Interrompeu. Fingir que ela vai voltar? O silêncio caiu como uma tampa de ferro. Às 4 em ponto, o advogado da família, Dr. Álvaro Neto, filho do velho contador, chegou com uma pasta preta. Tinha o semblante de quem sabia mais do que gostaria. Pediu que todos se sentassem. Sobre a mesa, colocou o envelope selado com o carimbo do cartório. Dona Helena deixou instruções muito específicas, começou ele. Pediu que a leitura fosse feita aqui, no restaurante, diante de todos os filhos olhou a folha, aqueles que ela considerava família.
Olhares se cruzaram. Júlia se encolheu. O advogado abriu o envelope, limpou a garganta e começou a ler. Meus filhos, se estão ouvindo isto, é porque minha presença já não cabe neste mundo. Peço que não façam do meu nome um campo de batalha. Ele já foi ferido o suficiente. O restaurante será vendido, sim, mas não a nenhum de vocês. O comprador é um investidor que garantiu manter o lugar aberto. No entanto, a condição é uma: o novo nome será O Último Jantar. Que isso sirva como lembrete do que fomos e do que sobrou. Caio olhou para Augusto, que permanecia impassível, mas a mandíbula travada denunciava raiva. Quanto aos bens, Clara receberá a casa onde cresceu, com todos os livros e memórias. Augusto receberá o apartamento da família em São Paulo e as ações restantes da empresa. Caio receberá o caderno de receitas e o quadro com as mãos pintadas, o primeiro que fizemos juntos. Júlia não é herdeira de sangue, mas é herdeira de história. A ela, deixo uma carta pessoal, guardada no cofre do escritório. E deixo um último pedido: não vendam o colar de pérolas. Que ele passe adiante, de geração em geração, como lembrança de que mesmo as coisas quebradas ainda podem brilhar. O advogado fez uma pausa. O som do papel voltando à pasta pareceu um suspiro. É tudo. Ninguém se mexeu por um tempo. Então Augusto riu, seco. Um caderno de receitas. Bateu palmas devagar. Magnífico. Caio não respondeu. Levantou-se e saiu, sem olhar para trás. Lá fora, o céu ameaçava a chuva. Ele caminhou até o quintal, onde a mãe costumava cultivar manjericão e alecrim. Sentou-se no chão, encostou o rosto nas mãos e finalmente chorou. Chorou tudo que não pôde dizer, tudo que não entendeu. Chorou por Helena, por Álvaro, por Lídia, por ele mesmo. Júlia o encontrou ali. Ajoelhou-se ao lado e o abraçou. Ela te amava, Caio. Mais do que a própria vida. Eu era o lembrete da traição dela. Não. Júlia balançou a cabeça. Você era a prova de que ela sabia amar apesar da dor. Isso é o que te faz filho dela. Ele respirou fundo. O que vai ser da gente agora? O que sempre foi, respondeu Júlia. Sobreviver, um dia por vez. Naquela noite, Clara ficou para fechar o restaurante sozinha. O advogado lhe entregará a carta destinada a Júlia, mas o cofre ainda estava trancado. Vasculhando a gaveta, ela encontrou a chave junto ao colar de pérolas. A curiosidade foi maior. Abriu o cofre, retirou o envelope e leu o que estava escrito por fora. Para Júlia, a mulher que me mostrou que o amor não tem idade para recomeçar. Clara hesitou. Por um instante, quis rasgar o lacre e saber o que a mãe escrevera. Mas não o fez. Guardou o envelope de volta e, ao fazê-lo, percebeu outra folha caída no fundo do cofre, uma folha que não estava lacrada. Era uma anotação. Se algum dia entenderem, perdoem o passado. Mas não se agarrem a ele. A Casa Montenegro foi o que conseguimos ser. Agora deixem que o último jantar seja o que escolherem ser. Na manhã seguinte, um caminhão estacionou em frente ao restaurante. A nova placa foi instalada. As letras douradas brilhavam sob o sol. O último jantar. Os vizinhos comentaram. Alguns aplaudiram. Outros acharam desrespeitoso. Mas o nome ficou. Augusto observava de longe, do outro lado da rua. No bolso, um contrato de compra que já não valia nada. Sentiu o orgulho ferver dentro do peito, e morrer junto com o que restava da ambição. Pela primeira vez, não sabia o que fazer. Entrou no carro e foi embora sem destino. Clara assumiu a papelada da venda.
Fez questão de negociar a parte dela para quitar as dívidas e preservar a memória da mãe. Mudou-se para o interior, levou os livros, o colar e um caderno de anotações com uma única frase na capa: cozinhar é lembrar de quem se foi. Caio e Júlia decidiram reabrir o restaurante, agora sob o novo nome. No primeiro dia, apenas poucas mesas foram ocupadas. Ainda havia cheiro de luto no ar. Mas quando Caio acendeu o forno e o som do azeite quente começou a chiar, ele sentiu algo parecido com esperança. Na parede principal, pendurou o quadro das mãos pintadas, duas mãos grandes e uma pequena no meio, manchadas de tinta vermelha. Abaixo, escreveu em giz, para Helena, que nos ensinou a temperar o silêncio. Naquela noite, quando o primeiro cliente entrou e pediu qualquer coisa que lembre casa, Caio sorriu. Preparou massa fresca. Misturou o molho com cuidado. Enquanto mexia, murmurou uma frase que a mãe dizia sempre: se aperta demais, quebra. Se solta, desmancha. Serviu o prato, voltou à cozinha e, por um instante, achou que viu o reflexo de Helena na parede, mexendo o molho com ele. Talvez fosse apenas o vapor. Talvez fosse outra coisa. Do lado de fora, Clara escrevia uma carta ao irmão. Caio. O tempo vai fazer com que tudo doa menos, mas não quero que esqueçamos. A mamãe nos deixou o que tínhamos de melhor, o direito de recomeçar. Cuide do restaurante. Cuide da Júlia. E, se puder, cuide de você. Augusto, dias depois, apareceu na porta do restaurante. Trazia uma expressão cansada, envelhecida. Caio o viu de longe e parou o que fazia. Ficaram frente a frente. Nenhum dos dois sabia como começar. Vim devolver isso, disse Augusto, entregando o caderno de receitas. Era seu. Ela queria que fosse. Caio pegou o caderno. As bordas estavam gastas, as páginas manchadas de vinho. Sorriu com gratidão. Obrigado, irmão. Augusto respirou fundo. Não me chama assim. Mas você é, querendo ou não. O mais velho hesitou. Posso entrar? Caio assentiu. Sentaram-se à mesa, pediram café. O silêncio foi longo, mas não hostil. Ela queria que isso aqui continuasse, disse Augusto. Mesmo com esse nome ridículo. Não é ridículo, respondeu Caio, olhando em volta. É o nome perfeito. O último jantar é o que vem antes do primeiro amanhã. Augusto olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. Então, que seja um bom amanhã. Júlia chegou com 2 xícaras de café fumegantes. Colocou-as diante deles. A conta fica para depois, disse, meio rindo. A conta, repetiu Caio. Sempre chega. Mas às vezes vale o preço. Augusto levantou a xícara. Um brinde. A quê? Perguntou Caio. As sobras, respondeu o irmão. Porque são elas que nos sustentam quando o banquete acaba. Brindaram em silêncio. Do lado de fora, a placa dourada refletia a luz do entardecer. O último jantar brilhava como se o nome tivesse finalmente encontrado sentido. Dentro, o som dos talheres recomeçava, e a vida, teimosa, voltava a se sentar à mesa. E assim, entre o passado e o que viria depois, a família Montenegro começou de novo, não mais perfeita, nem intacta, mas verdadeira. Fim.